Quando a gente pensa na Europa, geralmente vem à cabeça história, cultura, castelos. Mas e se a gente olhasse para o continente por um outro ângulo, o do poder econômico? É isso que vamos fazer hoje, entender as divisões de riqueza que realmente definem a Europa, uma história de centros superpoderosos e periferias mais frágeis que molda tudo por lá. Então, para começar, uma pergunta que parece simples, mas olha, tá longe de ser. Como é que se define a Europa? A resposta é bem mais complexa do que parece. A gente podia tentar pela política, né? Por décadas, a famosa cortina de ferro partiu o continente ao meio. De um lado, o oeste capitalista, do outro, o leste socialista. Essa divisão política, claro, já não existe mais no mapa, mas ela deixou marcas, cicatrizes econômicas e sociais bem profundas. Ok, então, que tal pela cultura? Aí o mapa se redesenha de novo. A gente vê grandes blocos, sabe? Os latinos ao sul, os germânicos mais ao norte e os eslavos a leste. Cada um com sua própria história, sua identidade, seu jeito de ser. E a geografia, aquela da escola? Bom, ela nos dá a Europa do Norte, do Sul, a Centro-Ocidental e a Oriental. É mais um jeito de fatiar o continente, mas ainda não parece contar a história toda. É aí que a gente chega num ponto, e se a forma mais reveladora de entender a Europa hoje for através da sua economia? É olhando para o dinheiro que as linhas de poder e influência ficam, de fato, muito nítidas. E isso nos leva direto para o coração da questão. Existe um núcleo econômico dominante? Sim. Pensa nele como um motorzão que não só puxa, mas dita o ritmo de todo o resto do continente. E aqui, os números são de cair o queixo. Se a gente somar os PIBs só da Alemanha, do Reino Unido, da França, a gente está falando de uma força econômica simplesmente colossal, que deixa o resto do continente muito para trás. Essa concentração de riqueza não aconteceu do dia para a noite, não. É fruto de séculos de desenvolvimento. Esse núcleo econômico é tão marcante que tem até um apelido curioso, a Banana Azul. É um corredor super denso, cheio de indústrias e de gente, que se estica desde Manchester, na Inglaterra, até Milão, na Itália. É literalmente o coração industrial da Europa. Mas como esse motor foi construído? A base dele foi um processo histórico bem complexo, forjado por 3 caminhos bem diferentes que acabaram definindo o poderio dessas nações. Essa linha do tempo mostra bem a evolução. O Reino Unido deu o pontapé inicial, lá no século XVIII. A França veio logo depois, e a Alemanha, apesar de ter chegado mais tarde para a festa, se industrializou com uma velocidade e uma eficiência que, rapidamente colocaram o país no centro do poder. E o ponto crucial aqui é que não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo. A gente vê 3 modelos bem distintos. O britânico, movido pela inovação e pelo capital privado. O francês, mais centralizado com o Estado dando as cartas. E o alemão, que soube usar a unificação política e a riqueza de recursos para virar essa potência industrial. Agora vamos virar a moeda. Porque fora desse núcleo poderoso, a gente encontra os países da periferia. E é ali que a tensão causada por esse desequilíbrio é uma constante. A crise financeira de 2008 acabou popularizando um termo bem pejorativo no mercado, PIGS. A sigla para Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha apontava os países vistos como mais vulneráveis e acabou expondo as fragilidades profundas das economias deles. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o núcleo, exportando produtos de alta tecnologia, de alto valor. Do outro, a periferia, que depende muito mais de turismo, de agricultura. É, na prática, uma economia de 2 velocidades correndo em pistas totalmente diferentes. A crise de 2008 foi como um efeito dominó devastador. A crise global chegou, os governos tiveram que aumentar os gastos públicos para tentar amortecer o golpe, só que as receitas de impostos caíram junto com a economia. Resultado, a dívida nacional explodiu. E aí os credores impuseram aquelas dolorosas políticas de austeridade. E o custo humano disso tudo? Olha, esse número da Grécia é de cortar o coração. Em 2015, o desemprego entre os jovens chegou a quase 60%. Imagina só o que é isso, uma geração inteira com o futuro praticamente adiado. Então, é aqui que a gente chega no ponto central de toda essa análise. A Europa é uma união que, no papel, é integrada, mas na prática é profundamente desequilibrada. O grande resumo da ópera é este: a relação entre o poderoso núcleo industrial e essa periferia mais vulnerável é a tensão que define a economia europeia. É um cabo de guerra que nunca acaba.
E essa estrutura, ela não para de ser testada um minuto sequer. Pensa só nos choques recentes, o Brexit, que foi a saída de um dos principais motores, a pandemia, que bagunçou as cadeias de suprimentos e as contas públicas, a guerra na Ucrânia. Cada um desses eventos funciona como um teste de estresse, forçando as costuras desse sistema já tão desigual. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Será que esse motor tão poderoso tem força para puxar todos os vagões desse trem continental na mesma direção? Ou será que as diferenças vão se tornar tão grandes a ponto de serem insuperáveis? É a questão que fica no ar.